Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Caros fiéis, o último domingo após Pentecostes é também o último domingo do ano litúrgico, quando a Igreja lê o Evangelho do fim do mundo. Ao longo do ano litúrgico, a Igreja associa as almas à vida de Nosso Senhor, aos mistérios da vida de Nosso Senhor, desde a sua natividade até a sua ascensão, concluindo com o mistério de Pentecostes. O ano litúrgico, portanto, é o modo pelo qual a Igreja nos configura aos mistérios da vida de Nosso Senhor. É o modo pelo qual a Igreja nos faz participar dos merecimentos de Nosso Senhor em cada um dos seus mistérios. É por esse motivo que o ano litúrgico se conclui com o Evangelho do fim do mundo, porque devemos ter a viva lembrança de que o ano litúrgico é também uma preparação para o fim, para a segunda vinda, o que se confirma pelas palavras de Nosso Senhor no Evangelho. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, então aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa. No comentário de Santo Hilário, assim como o teto de uma casa é a parte mais elevada, é a conclusão mais elevada da casa, do mesmo modo, num sentido espiritual, aquele que trabalha para concluir a própria casa, ou seja, aquele que trabalha para atingir a perfeição do próprio coração, ou, em outras palavras, aquele que procura habitar na parte mais elevada de sua alma, pela vida interior, pela vida espiritual, este, quando chegar à abominação da desolação, esse indivíduo não deve descer, ou seja, não deve se inquietar com os bens materiais. Além disso, Nosso Senhor acrescenta: e aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado. Santo Hilário também comenta que o trabalho no campo serve de imagem, de comparação para o cumprimento dos deveres, o que é sinal de uma vida bem ordenada, porque a este Nosso Senhor diz para que não volte buscar suas vestimentas, ou seja, a veste tecida pelos seus pecados, que renunciamos no momento da nossa conversão, quando abandonamos os nossos pecados como quem abandona uma veste. E como o sábado para os judeus era o dia do descanso, Nosso Senhor diz que devemos rogar a fim de que a fuga da grande tribulação não ocorra no sábado e tampouco no inverno, porque tanto o sábado quanto o inverno são tempos de ociosidade. E seria uma desgraça para alguém se a grande tribulação nos encontrar ociosos, ou seja, sem o fervor da caridade, sem as boas obras, num estado de alma de grande assídia. Então esse é o espírito da Igreja, caros fiéis. A Igreja quer preparar a nossa alma para a segunda vinda
por meio da nossa santificação, por meio da nossa configuração à vida de nosso Senhor. E a vida de nosso Senhor nos é comunicada misticamente ao longo do ano litúrgico, em cada tempo litúrgico, em cada ato litúrgico, especialmente pela renovação do santo sacrifício da missa. A consequência desse princípio, caros fiéis, é que a Igreja não se importa em preparar-nos materialmente para o tempo da grande tribulação, porque essa preparação seria vã, seria tola, se não houvesse o ardor da caridade. Então, ninguém fará melhor do que aquele católico que procura cumprir as palavras de Nosso Senhor quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a sua santidade, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Isso quer dizer, caros fiéis, que Nosso Senhor trata do fim dos tempos e da grande tribulação que precederá a segunda vinda, muito mais para o bem da nossa alma do que do nosso corpo. Ou seja, para que permaneçamos fiéis e não percamos o ardor da caridade. Se nosso Senhor quer que cuidemos mais da nossa alma do que do nosso corpo, então Ele certamente não faltará com seus auxílios. Ele certamente não abandonará a alma fiel à própria vida interior, fiel à própria vida espiritual, porque é do interesse de nosso Senhor que os seus eleitos tenham o necessário para a manutenção da vida do corpo, na medida que isso se reverte para o bem da própria alma. Portanto, é uma tentação preocupar-se demasiadamente com a previsão dos eventos futuros, o tempo exato e o modo preciso em que as profecias irão ocorrer, porque isso é um sinal de falta de fé e de apego aos bens desse mundo. Não é esse o espírito da Igreja, não é para esse fim que nosso Senhor trata do fim dos tempos. Por outro lado, uma questão mais importante que a previsão do tempo exato e do modo preciso em que as profecias irão ocorrer, uma questão mais importante, caros fiéis, é saber se estaremos vivos até lá. Afinal, quando e como o mundo irá acabar? Quando e como se dará a segunda vinda, nós ignoramos. Mas o que é certo, desde o dia em que nascemos, o que é certo a cada instante da nossa vida é que ela terá um fim. E esse fim se torna cada vez mais próximo a cada instante, a cada dia que passa. É certo que o ano litúrgico é uma preparação para o fim dos tempos, mas também é certo, caros fiéis, que ele é uma preparação para o nosso próprio fim, na medida que ele santifica o tempo presente e pede incessantemente a graça da perseverança final. Essa é a graça que a liturgia pede mais frequentemente ao longo do ano litúrgico. Em cada ofício, em cada ato litúrgico, a graça da nossa salvação, porque toda a nossa vida católica não seria nada se tivéssemos falhado naquele último instante, do qual depende a nossa entrada na bem-aventurança eterna. Por esse motivo, outra lição fundamental do ano litúrgico é o aproveitamento do tempo. A liturgia santifica o tempo e prepara o nosso último instante, porque a preparação para a morte é mais importante do que a previsão do tempo exato e do modo preciso em que ocorrerá a grande tribulação e a segunda vinda. Se estaremos vivos, se seremos testemunhas da segunda vinda, não sabemos.
O que sabemos com certeza infalível é que ninguém se prepara melhor para a grande tribulação e para a segunda vinda do que aquele que aproveita o seu tempo, do que aquele que santifica o seu tempo. Na parábola dos talentos e na parábola das 10 virgens, há um elemento comum que é o tempo. Na parábola dos talentos, o Senhor retorna para pedir conta dos talentos após muito tempo. Assim como na parábola das 10 virgens, o esposo tarda para o banquete e algumas virgens ficam sem óleo em sua lâmpada, porque não proveram o suficiente para toda a noite. Em ambas as parábolas, fazer bom proveito do tempo é determinante para se obter a recompensa. Então devemos compreender bem isso, caros fiéis. Importa menos saber quando será o fim dos tempos, tanto quanto importa pouco saber quando será o nosso fim. Isto é, importa mais saber quando, tanto quanto importa pouco saber quando será o nosso fim, porque importa mais preparar o nosso fim. O que nos é dado hoje, agora, é o tempo presente. É o tempo presente que devemos aproveitar. É o tempo presente que devemos santificar. O que nós fomos em nosso passado já não existe mais. O que será de nós no futuro próximo ou longínquo, não sabemos, ainda que façamos planos. O que temos em nossas mãos é sempre o tempo presente, o hoje, o agora. Se o nosso passado nos causa tristeza por causa dos nossos pecados, o poder de mudá-los, melhor, o poder de mudar o nosso passado, nós não temos. O que está em nossas mãos é fazer bom uso do tempo presente, porque hoje, agora, podemos pedir a nosso Senhor a graça de uma verdadeira conversão, a graça de fazer penitência do nosso passado e de não mais recair naqueles pecados para o futuro. Se o nosso futuro nos causa temores, receios, ansiedade, nós não sabemos se o curso dos eventos irá confirmar ou não nossos temores, receios e ansiedade. O que está em nossas mãos é fazer bom uso do tempo presente, porque hoje, agora, podemos pedir a nosso Senhor que nos livre de todos os males futuros, ou que nos dê a graça de suportar as cruzes que Ele quiser que carreguemos para o nosso próprio bem. A lembrança inquieta do passado, ou a preocupação desordenada, ansiosa do futuro, caros fiéis, são dois modos de paralisar a nossa ação no presente. São dois modos de paralisar o bom uso do tempo presente. E por isso mesmo são tentações. Contra essas duas tentações, caros fiéis, tenhamos sempre diante dos olhos da nossa alma dois pensamentos de Santa Teresinha, que certamente terão o poder de dissipar tanto a tristeza quanto o medo. A respeito da lembrança do passado, assim disse Santa Teresinha: a lembrança de minhas faltas humilha-me, mas essa lembrança fala-me bem mais de misericórdia e de amor. Quando lançamos as faltas com uma confiança toda filial, quando lançamos as faltas no braseiro devorador do amor, como não ficariam elas inteiramente consumidas? Em outras palavras, caros fiéis, nosso passado pode nos entristecer por causa de nossos pecados, mas se aqui estamos, se estamos na casa de Deus para assistir ao santo sacrifício da missa, no rito romano tradicional,
Essa é a maior prova de que nosso Senhor teve um desígnio de amor e de misericórdia a respeito da nossa vida. E Ele poderá fazer ainda mais conosco, se tivermos confiança de que Ele nos trouxe até aqui, porque quer nos conduzir ainda muito mais adiante na via da perfeição. Portanto, confiança no amor misericordioso, confiança na providência. E o segundo pensamento, a respeito dos temores, dos receios, da ansiedade sobre o futuro. Assim disse Santa Teresinha: nós que corremos pelo caminho do amor, não devemos pensar no que nos pode acontecer de doloroso no futuro. Pensar na dor futura e não pensar no desígnio de amor, caros fiéis, seria duvidar da bondade paternal de Deus para conosco. E isso é indigno da nossa condição de batizados, de filhos adotivos de Deus pela graça. Portanto, se somos filhos adotivos e filhos muito amados, porque temos uma prova infalível do amor de Deus por nós, que é a paixão de nosso Senhor. Então, nada deve nos inquietar a respeito do futuro, porque tudo em nossa vida de católicos, tudo diz respeito ao amor de Deus por nós. Então, se queremos amar a Deus que tanto nos ama, caros fiéis, façamos bom uso do tempo presente, afastando a tristeza desordenada a respeito do passado, assim como as inquietações excessivas a respeito do futuro. E para fugir de ambas as tentações, não nos custa citar mais uma vez a Carmelita de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela diz: a minha vida é só um instante, uma hora passageira. A minha vida é um só dia que me escapa e me foge. Tu sabes, ó meu Deus, para amar-te na terra, só tenho o dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.